Isaac, e aí, cara, o que você consegue falar pra gente sobre a questão do Chile? E a gente esses dias a gente ficou meio assustado vendo os dados do Chile, porque já vacinou quase 50% da população e mesmo assim está tendo aumento de casos. Como que pode explicar isso? Na verdade, para a gente entender isso, a gente tem que analisar os dados e ver principalmente a análise temporal do que aconteceu ao longo do tempo, né? Porque que nem o que tu estava conversando com a Mel, que é muito importante, a cobertura vacinal ela é um fator, mas a pandemia, uma epidemia num local, ela é multifatorial, que é o que a gente chama. São vários fatores que contribuem, tanto para o aumento quanto para a queda de casos. A gente já viu vários países, por exemplo, controlando sem vacina, né, controlando com medidas não farmacológicas, que eles interromperam a transmissão, né, porque como nós, pessoas, somos os vetores, se tu deixar os vetores longe um dos outros, de acordo com os ciclos de contágio, essas pessoas não transmitem, né, a pessoa contrai a doença, o vírus entra nela, incuba, fica naquela fase transmissível, depois o sistema imune dela combate o vírus, e ela, nesse meio tempo, não entrou em contato com ninguém, ficou totalmente isolada devido a um lockdown, alguma coisa assim, ela não passou para ninguém, né, e é uma a menos na cadeia de transmissão. Então a gente vê isso. E quando a gente vê o oposto disso, que é um monte de gente transmitindo uns para os outros, a moda louco, assim, transmitindo sem, como se não houvesse amanhã, o que acontece? A gente precisa aumentar a cobertura vacinal para dar conta disso, porque é como se fosse, eu sempre falo assim, a gente tem a transmissão, né, a taxa de transmissão e a cobertura vacinal, então a vacina começa de baixo para cima, né, vai vacinando as pessoas e vai aumentando, e a taxa de transmissão a gente teria que reduzir ela com as medidas não farmacológicas. O que países, sei lá, como Israel fizeram? Reduziram a taxa de transmissão e foram vacinando todo mundo. Foram fazendo essa troca, né? Fecharam, fizeram lockdown e tal. O Chile fez o quê, por exemplo? O Chile foi lá, começou a vacinar, ele foi lá e aumentou a taxa de transmissão, aumentou a mobilidade. Até eu vou mostrar para vocês aqui, eu consigo mostrar, tu pode... Inclusive, assim, pessoal, essa tela que vocês estão vendo são os painéis da rede, né, os painéis da rede de análise Covid, eles estão disponíveis para acesso, né, para qualquer pessoa. Se qualquer pessoa quiser fazer o que eu estou fazendo agora, é só entrar, acessar. Esse link é o link de acesso ao painel que as pessoas podem entrar, né, enquanto eu vou mexendo nele aqui, a gente vai vendo. Então, se eu entrar aqui no Chile, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar o próprio fio que eu escrevi no Twitter para explicar, com os gráficos que a gente tem lá, que esse aqui é o gráfico de mobilidade do Chile. Por que tem 6 quadradinhos? Cada quadradinho é uma categoria. Como é que funciona o dado de mobilidade? O dado de mobilidade, ele pega essas categorias e ele vê a movimentação de pessoas dentro dessas categorias através daqueles dados do Google Mobility, né, do nosso celular, que as pessoas que têm ou um iPhone com os serviços do Google instalado, ou Android, né, que tem o serviço de localização, de forma anônima, ele mede a circulação das pessoas, a gente não sabe quem que são essas pessoas, nada, ele simplesmente mede a quantidade de pessoas circulando. E o que importa aqui nessa nossa análise do gráfico? Importa é a tendência. Então, se a gente olhar aqui, vou dar um zoom aqui para a gente ver. Esse aqui é a mobilidade do Chile de locais de trabalho. Então, aqui a gente tem outubro de 2020, aqui a gente tem janeiro de 2021. Dá para perceber que teve um aumento muito brusco de mobilidade, né? Dá para ver essa subida aqui, as pessoas voltaram forte para os locais de trabalho. Se a gente olhar transporte público, segue mais ou menos a mesma tendência, e comércio e lazer, a mesma tendência, um aumento fortíssimo de mobilidade, de outubro de 2020 até janeiro de 2001. Como é que estava a vacinação do Chile nesse período, né? Vamos dar uma olhada? Eu tenho aqui, ó. Esse é o gráfico de vacinação do Chile, ó. Aqui, o início do gráfico, o primeiro ponto do gráfico aqui embaixo é janeiro de 2021. Né, que é quando estava lá no pico da mobilidade. Ó, ninguém vacinado, ninguém. O Chile foi praticamente nulo, e ele acelerou a vacinação para caramba, um pouquinho aqui, final de fevereiro, início de março de 2021. E aí ele acelerou um monte a vacinação. O final de fevereiro, início de março, o que aconteceu? Ele teve um aumento muito forte de casos por causa daquele aumento de mobilidade, né? Eu até vou mostrar aqui eu ilustrei melhor a mobilidade, ó. A gente teve um aumento de mobilidade de outubro a janeiro, né? E esse aumento de mobilidade de outubro a janeiro fez o quê? Vamos dar uma olhada aqui no nosso painelzinho. Eu vou vir aqui pesquisar Chile. Ó, aqui a gente tem os casos do Chile de todo o período, né? Então aqui, ó, janeiro de 2021, bem aqui onde eu tô com o mouse aqui. Olha o que aconteceu com os casos, muito provavelmente por causa daquele aumento de mobilidade. O que o aumento de mobilidade faz? São pessoas em contato com pessoas, né? E se eu tenho ativos, pessoas ativas transmitindo, e pessoas suscetíveis que podem contrair, e eu coloco elas junto com mobilidade,
o que acontece? Eu tenho uma chance maior de que ocorra a transmissão, né? Principalmente se essas pessoas, por exemplo, não estiver usando máscara, não estiver cuidando das medidas, né, de distanciamento. Então a gente teve esse aumento forte. Aí o que acontece quando teve esse aumento forte no Chile? Aumentou muito a quantidade de vírus na comunidade. Aí o Chile começou a vacinar, né? Começou a vacinar mais em março. Só que mesmo assim, ele estava com esse aumento de vírus, ele deu uma leve quedinha aqui. Essa leve quedinha foi o quê? Medidas de restrição por pouco tempo. E como é que a gente sabe que essas medidas de restrição duraram pouco tempo? Porque a gente olha a mobilidade e a gente vê aqui, ó, a mobilidade subiu em janeiro, caiu aqui, e daí o que aconteceu depois? Novo aumento de mobilidade, chegando quase, esse rosinha aqui, ó, é quase o nível que chegou antes lá. Como já tinha muito vírus, o que o Chile faz de novo? Restringe, por pouco tempo, a gente consegue ver que por pouquinho tempo, e depois já volta a aumentar. Quando a gente olha, então, a gente tem um aumento, uma quedinha, outro aumento, outra quedinha. O que acontece com os casos? Vamos lá olhar os casos. Um aumento, uma quedinha. Outro aumento, outra quedinha. E outro aumento, né? Só que a gente consegue ver, por exemplo, que o aumento meio que chegou como se fosse num teto, né? A gente consegue ver que meio que parece que bateu num teto aqui. Se a gente olhar os óbitos do mesmo período, a mesma coisa. Eles aumentam em janeiro, mas eles não estão dando aqueles picos absurdos. Então, esse é das coisas boas deles, tá? Porque que nem tu disse, né? Voltando aqui na vacinação, ó, deixa eu botar aqui, ó, o gráfico da vacinação. Hoje, né, hoje é 16 de junho, esse gráfico aqui eu peguei quando eu fiz o fio, que era, acho que tinha dados até dia 13 ou 14 de junho, se eu não estou enganado, eles estavam com 47% da população vacinada. Então, o que acontece? A gente já tem uma quantidade de população vacinada e isso ajuda a reduzir o número de internações hospitalares e óbitos. Isso ajudou, fez alguma coisa. Só que esse aumento absurdo de casos é porque teve muita mobilidade. Então, o que acontece? Eu jogo a mobilidade lá para cima, quase sem ninguém vacinado, trago o vírus, ainda deu um baita de um azar de ter bem ali naquele começo do ano a entrada da variante Gama, né, que é a variante que é bem mais transmissível do que a original. Então, um aumento de mobilidade, quase ninguém vacinado, uma variante mais transmissível, né, dá esse caos todo. Então, se a gente olha isso, a gente percebe o quê? Deixa eu tirar aqui. A gente percebe que isso vai causar um problema. Então, a gente olha, por exemplo, agora, ó, essa curva aqui, ó, essa linha que eu boto, é a média móvel da taxa de crescimento. Para que eu faço esse cálculo? É como se você pensa assim, a velocidade de crescimento dos casos, ou de queda, né? Se tiver uma queda forte aqui, a gente vê essa linha caindo para baixo. A gente percebe que o Chile está oscilando, né? Ele dá uma queda, um aumento, uma queda. Ele não está num aumento absurdo, né? Como é que está, por exemplo, assim, um país que eu sei que está com um aumento absurdo, só para a gente comparar como é que é o gráfico, é o Afeganistão, por exemplo. Olha como é que está o Afeganistão. Teve um pico absurdo de casos, né? Nos últimos 20 dias, ó, uma linha de tendência claramente apontando para cima e uma velocidade de crescimento de casos e de óbitos apontando para cima. Isso é um crescimento. Isso tipo, tá indo pro, né? Como é que a gente diz aqui? Foi-se o boi com as cordas, né? Tá ruim. Uhum. Quando a gente olha o Chile, ó, ele tá, sabe? Tem alguma coisa aqui que tá puxando, né? Eles estão com a mobilidade subindo e tem alguma coisa aqui que está puxando. Eles estão com mais casos, mas tem alguma coisa puxando para baixo, porque justamente está acontecendo o quê? Aquilo que nós conversamos ali, essa guerra, entre aspas, entre a taxa de transmissão e a vacinação. Eles estão acelerando o máximo as vacinas, né? Estão jogando as vacinas para máximo que dá, mas ao mesmo tempo eles estão com uma transmissão muito alta. Então gera isso. Pelo menos o fato de ter batido nesse teto já é uma coisa que me deixa mais feliz, mostrando que pode ser que ele pode ser que eles tenham, né, que eles tenham chego no vamos dizer assim, no pico, né? Tomara que eles não tenham mais nada. Claro, que é aquela coisa, né? Que é a conversa com a Mel, porque o assunto da live é tão importante. Se eles resolvem parar de usar máscara, sabe aquela coisa? Se vem uma determinação maluca lá de que com 50% vacinado não precisa mais usar máscara. O que eles vão fazer? Eles vão pegar e podem ser que daí eles ajudem sem querer, né, inadvertidamente, a transmitir para essa outra galera que não está vacinada, né, inclusive botar pressão, que não precisa mais botar pressão nos que já estão vacinados, e pode ter, inclusive, uma variante nova, né? Pode entrar uma delta lá, mais transmissível ainda que a gama e que a alfa,
E aí pode gerar um novo. Então, o que, que é? Baixar a taxa de transmissão, usar muita máscara e não ter mobilidade, entendeu?